É curioso como as coisas acontecem. Ao mesmo tempo em que esse ano tivemos finalmente o primeiro trailer do aguardadíssimo Elden Ring, tivemos a morte de Kentaro Miura, o autor de Berserk. O que uma coisa tem a ver com a outra, você pode se perguntar. Bom, tudo, eu respondo. Elden Ring é o projeto mais ambicioso da From Software, a empresa japonesa que nos brindou anos atrás com um novo subgênero no mundo dos games, que desde então foi copiado incessantemente, o Souls-like. O jogo é extremamente aguardado porque promete ser uma evolução natural do título de maior sucesso do estúdio, Dark Souls. Muita gente brincou, inclusive, que o trailer evoca um Dark Souls 4. E o que isso tem a ver com Berserk? Bem, não existiria Dark Souls sem Berserk. Na verdade, talvez a própria From Software ainda estivesse desenvolvendo algum novo Armored Core para um nicho específico, ao invés da renomada empresa que se tornou, ganhando o jogo do ano com Sekiro em 2019. E Hidetaka Miyazaki, a peça mais importante nessa equação, talvez ainda fosse um simples designer de jogos, e não o presidente do estúdio. Acontece que Miyazaki é um tremendo fã de Berserk, e nunca escondeu isso. Tanto em Demon Souls, e ainda mais em seu sucessor espiritual, Dark Souls, ele fez questão de deixar claras as inúmeras influências e homenagens à obra máxima de Kentaro Miura. E aqui nesse vídeo, vamos falar sobre algumas delas. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações, porque tem vídeo novo aqui todo dia. Se você já fez isso, já deu aquela força aqui pro canal, então bora pro vídeo. Além de Guts possuir uma balestra incrivelmente rápida em seu braço, armas semelhantes aparecem em outras partes do mangá. O autor de Berserk, Kentaro Miura, parecia adorar esse tipo de arma, e quem pode culpar ele? Elas são muito legais e igualmente mortais. O diretor da From Software, Hidetaka Miyazaki, definitivamente também é um fã dessa arma, já que balestras aparecem várias vezes na trilogia Dark Souls, embora, mais notavelmente, na luta contra o chefe Slave Knight Gael em Dark Souls 3. Esse guerreiro idoso, aliás, é mais uma referência ao Guts, pois ele empunha uma espada gigante em sua mão principal, enquanto usa uma balestra insanamente rápida na outra. Uma das armas mais icônicas de Berserk, a espada de Guts, a matadora de dragões, foi quase que fielmente recriada como a simplesmente chamada Great Sword em Dark Souls. Ela é usada por muitos dos jogadores que tentam recriar o visual de Guts enquanto jogam o punitivo RPG da From Software. A matadora de dragões foi feita pelo ferreiro Godot, quando seu suzerano pediu que fosse forjada uma espada que poderia matar até mesmo um dragão. Godot levou ao pé da letra e forjou essa lâmina, embora a piada fosse que ninguém poderia empunhá-la, muito menos manejá-la. A descrição do item da Great Sword em Dark Souls faz referência a isso, ao dizer que essa espada ultra grande testou os verdadeiros limites da força humana. E por falar em Godot, o ferreiro idoso André de Astora, que aparece tanto em Dark Souls quanto em Dark Souls 3, é uma referência mais do que óbvia ao mestre das forjas de Berserk, especialmente em sua versão do anime, que é uma massa de músculos. No mangá, Godot até tem músculos definidos, mas parece ser bem mais magro do que o coroa bombado que a gente vê lá no anime. Uma das referências mais conhecidas de Berserk em Dark Souls pode ser vista no design dos Will Skeletons, que são amplamente considerados alguns dos inimigos mais irritantes de todo o jogo. E são mesmo, dá ódio só de lembrar. Esses inimigos certamente são inspirados nos esqueletos nas rodas em Berserk, ainda que por lá eles não sejam tão miseráveis quanto em Dark Souls. Miyazaki simplesmente soube como deixá-los ainda mais assustadores. O berrelite vermelho é um item importante no universo de Berserk, então era óbvio que isso também seria referenciado no mundo de Dark Souls. O berrelite se assemelha ao Red Eye Orb em Dark Souls, um item especial que pode ser coletado ao longo do jogo e utilizado para se envolver em invasões PVP. E é óbvio que não faltariam referências nas criaturas de Dark Souls. No primeiro game, principalmente, existem muitos inimigos que parecem retirados diretamente das páginas do mangá. Alguns exemplos são o dragão de cristal Grumbeld, que serviu de inspiração para Seth, Zod, o Nosferatu,
que inspirou o Taurus Demon, o dragão empoleirado na torre, que vem de um quadro diretamente de Berserk, e o Lorde Serpente, que deu origem aos Soldados Serpente, mas existem ainda outros. Um outro exemplo de monstro é a Moonlight Butterfly, claramente inspirada em Rosine, um dos apóstolos que Guts precisa enfrentar nas fases iniciais do mangá. Embora a Moonlight Butterfly seja amplamente criticada como um dos piores chefes do jogo, não há como negar que o apóstolo que a inspirou em Berserk é realmente incrível. Rosine assume a forma de uma mariposa gigante e deu certo trabalho ao Guts, para falar a verdade. Bazuzo é um antagonista impetuoso em Berserk com um conjunto de armadura único. Ele representa um desafio significativo para o jovem Guts, graças à sua armadura peculiar. Pois é, quem jogou Dark Souls já deve estar lembrando aí do Sigmeyer de Catarina, nosso querido Cavaleiro Cebola, com sua armadura que, bom, ela parece uma cebola. A sua personalidade é completamente oposta à de Bazuzo, embora a sua armadura seja notavelmente semelhante. Apesar da referência aqui não ser tão clara como algumas das outras, Gwyndolin pode ser inspirado em Grift, de Berserk, visto que ambos têm cabelos brancos esvoaçantes, uma aparência andrógena, usam roupas predominantemente brancas e são líderes de um grupo robusto de cavaleiros e de demônios. Além disso, mais importante de tudo, ambos estão relacionados a um sol negro e lutam para cumprir algo profetizado há muito tempo. E agora aquela que para mim é a referência mais legal de Dark Souls a Berserk, que vem do personagem mais interessante de toda a franquia de games, Artorias, The Abyss Walker, ou Artorias, o Andarilho do Abismo. Artorias tem uma das histórias mais trágicas e ao mesmo tempo mais épicas de Dark Souls, e a sua imagem mais clássica e icônica é a de divulgação da DLC de Dark Souls. Pode falar, e é épica, não é não? Pois é, mas o que torna essa arte ainda mais incrível é o fato de que é uma grande homenagem à arte de capa do volume 28 de Berserk, onde Guts está empoleirado em uma posição muito semelhante enquanto usa a armadura de Berserker. Eu acho isso épico demais, sério, e caso não tenha ficado suficientemente claro, eu sou muito fã de Berserk e do Artorias. Sentiu falta de algo? Claro que sentiu. Existem outras referências ainda em Dark Souls e mais ainda provavelmente virão em Elden Ring. Deixa aqui nos comentários as referências que você conhece e que não apareceram aqui no vídeo. Bom galera, é isso, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí, que essa é a forma da gente saber que vocês realmente gostaram. Se inscreva no canal se não for inscrito e clique no sininho para receber todas as nossas notificações, porque tem vídeo novo aqui todo dia. Não deixe de acessar também o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima, valeu!